Olá, meu povo, seguindo em frente, nós vamos abordar agora conjunções subordinativas adverbiais. Estas conjunções têm muita semelhança com os advérbios, tá? Então, elas são semelhantes a advérbio. Introduzem uma oração subordinada adverbial. Então, a função da conjunção subordinativa adverbial é esta: introduzir uma oração subordinada que tem semelhança, que parece com um advérbio. Se você ainda não tem seguro dentro de si o que é advérbio, volte na nossa aula sobre advérbio, ok? Conceituando, as conjunções subordinativas adverbiais são importantes, pois costumam aparecer em várias questões de concurso público. Olha, não aparece não, sabe? Ela é jogada de balde, tá? Essas questões com conjunções subordinativas adverbiais. É preciso que você saiba reconhecer os sentidos de cada conjunção ou locução conjuntiva. Locução você já sabe que são duas palavras que estão juntas para emitir um sentido, tá? Isso ajuda muito na hora de fazer a troca de elementos nas sentenças. Às vezes você fala, mas não cai advérbio em prova de concurso. Cai. Cai da seguinte maneira: a banca te traz uma oração, tá? Que ela é subordinada adverbial e indica a troca por uma outra conjunção e pergunta se manteve o mesmo sentido, tá? E é exatamente aí que a banca, aquela bruxa malvada, te pega. Uma oração é considerada subordinada adverbialmente quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Olha só. Então, vai trazer uma circunstância. O advérbio não traz uma circunstância sobre o verbo, sobre o próprio advérbio ou sobre um adjetivo? Então, olha só. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Então, vamos lá. Então, elas podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Então, pessoal, estas conjunções, elas podem trazer todas essas circunstâncias de causa, de comparação, de concessão, de condição, de conformidade, de concessão, de finalidade, de proporção e de tempo. Mas a teoria é muito pouca, tá? Vamos ver exemplos práticos dessas consequências circunstanciais da conjunção adverbial vai incidir sobre a frase. Olha só, vamos para as causais. Indica a causa da ação expressa na oração principal. As conjunções causais são porque, visto que, como, uma vez que, posto que e outras mais. Trago sempre as essenciais. Olha só nesse exemplo aqui. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Coisa horrível, né? Inclusive aconteceu lá na Bahia. A represa estourou, não suportou o volume da chuva, encheu o rio transbordou e a cidade foi alagada. Então olha só, a cidade foi alagada. Por quê? Porque o rio transbordou. Então por que essa conjunção aqui, esse conectivo, essa palavra que está ligando a frase principal, a cidade foi alagada, o rio transbordou, esta conjunção está trazendo aí uma ideia de causa. A cidade foi alagada por quê? Porque o rio transbordou. Então esta é uma conjunção causal. Consecutiva. Indicam uma consequência do fato referido na oração principal. As conjunções consecutivas são que, mas o que, ele tem que estar precedido. Precedido quer dizer, tem que ter antes do que. De tal, tão, tanto, tamanho, de sorte que,
de modo que, e outras. Exemplo, a casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Então, olha só, o que tem que estar precedido de tal, tão, tanto ou tamanho. Neste exemplo aqui, o que ele vem precedido, ou seja, antes dele tem um tão. A casa custava tão cara que ele desistiu da compra. Não é tão caro ou não, tá? Condicionais expressam uma circunstância de condição com relação ao predicado da oração principal. As conjunções condicionais são se, caso, desde que, contanto que, sem que e outras mais. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Então, há uma condição. Se você não me encontrar em casa, se você não me encontrar em casa, deixe um recado. Concessivas indicam um fato contrário ao referido na oração principal. As conjunções concessivas são embora, a menos que, se bem que, ainda que, contanto que. Olha só, embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Então, olha só, nós temos um fato contrário em relação à oração principal. Ou seja, tudo foi feito cuidadosamente. Mesmo assim, ocorreram vários imprevistos. Então, teve uma consequência. Embora tenha tido todo um cuidado, houve uma consequência. O quê? Ocorreram vários imprevistos. Conformativas indicam conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. Indicam conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. As conjunções conformativas são conforme, consoante, como, segundo. Exemplo, tudo ocorreu como estava previsto. Então, a segunda oração, a oração subordinada, como estava previsto, ela concorda, existe uma conformidade com o verbo ocorreu. Então, tudo ocorreu como? Como estava previsto. Comparativas são aquelas que expressam uma comparação com um dos termos da oração principal. As conjunções comparativas são como, que, do que e outras e outras e outras. Exemplo, ele tem estudado como um obstinado. Então, esse como está trazendo uma ideia de comparação. Ele tem estudado como? Como um obstinado, como quem estuda para passar mesmo. Finais, conjunções adverbiais finais, e exprimem a intenção, o objetivo do que se declara na oração principal. As conjunções finais são para que, a fim de que, porque. Vamos ao exemplo. Sentei-me na primeira fila, a fim de que pudesse ouvir melhor. Então, tem essa finalidade. Sentei-me na primeira fila. Para quê? A fim de que pudesse ouvir melhor. Temporais. Demarca em que tempo ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. As conjunções temporais são quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que. Exemplo, eu me sinto segura ou seguro assim que fecho a porta da minha casa. Olha, assim que. Então, quando que eu me sinto seguro? Assim que fecho a porta da minha casa. Proporcionais expressam uma ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. As conjunções proporcionais são à medida que, à proporção que, quanto mais, tanto mais, quanto mais, tanto menos. Vamos ao exemplo. Quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Então, existe uma proporção. Quanto menos trabalho, eu vou perdendo essa vontade. Então,
é proporcional uma coisa com a outra. Ou seja, a oração principal, ela tem uma proporção com a oração adverbial. Tanto, menos, é proporcional. E aqui eu trago uma tabelinha, tá? Para quem gosta de decoreba como eu, gosto muito, preciso desse tipo de coisa, então eu vou decorando, tá? Decorar é saber de cor. De cor é decoração. Quando você sabe algo de coração, você não esquece. Pratique, leia pelo menos 3 vezes por dia. Se você fizer isso durante uma semana, você coloca isso no seu coração. Você memoriza isso aqui, tá? Pega todas essas tabelinhas, deixa elas à mão, fácil. Mulheres que usam bolsa, tá? Imprime bem pequenininho, deixa dentro da bolsa. Eu tenho dentro do meu carro. Tudo que eu quero memorizar, decorar, eu tenho. Tá sempre à mão. Valeu, pessoal. E por aqui a gente termina o assunto conjunções, tá? Seguimos em frente. Daqui a pouco voltamos com mais vídeos. Lembrando que quando nós terminarmos as classes de palavras, aí nós vamos fazer vários exercícios colocando isto em prática. Vou colocar a frase ou o texto e vamos grifando. Eu vou grifando para vocês e mostrando como é que faz o exercício, localizando as classes gramaticais dentro da palavra. Depois eu volto com a função sintática das palavras. Ok? Um abraço, até a próxima.